A paz do Senhor, irmãos. É um prazer estarmos aqui na casa do Senhor, não é? Podendo louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós já sentimos, né, a presença de Deus nesse lugar, através dos louvores, já pudemos sentir a presença de Deus. Eu quero saudar também os irmãos que estão ouvindo lá pela internet, que a paz, a doce paz de Cristo Jesus esteja também em teu lar, como está aqui conosco. Irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir a palavra de Deus em Lucas 12. Esse trecho que eu vou ler, a irmã Helena já trouxe uma palavra para nós quinta-feira, que foi uma bênção, mas a palavra de Deus é nova cada manhã, não é? Sempre o Espírito de Deus tem alguma coisa para acrescentar para nós. Então, nós vamos ler Lucas 12, do 22, 23, depois do 28 ao 31. Fala assim: E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. 28. E se Deus assim veste a Eva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Até aí, pode sentar, irmãos. Irmãos, aqui Jesus fala sobre as preocupações que nós temos, não é? As preocupações com as coisas materiais, as preocupações com o nosso sustento. Jesus cita aqui duas coisas básicas, a comida e o vestimento. Mas não é só, mas hoje nós temos outras preocupações, não é? Temos, às vezes, aluguel para pagar, contas para pagar, escola dos filhos, faculdade, quantas coisas que muitas vezes querem ocupar a nossa mente. Mas Jesus sabe do que você precisa. E Ele é o mesmo. E Ele está aqui para nos ensinar como vivermos em paz, calmos, em paz e tendo as nossas necessidades supridas. Parece difícil, né? Quando nós estamos inquietos, meu Deus, como eu vou pagar, como eu vou fazer, como vai ser. Não só coisas materiais, mas às vezes uma enfermidade, um problema, coisa que nos inquietam. Parece difícil estar em paz. Mas Jesus tem a receita de como nós podemos ter paz, calma e ter as nossas necessidades supridas. Irmãos, há uns dias atrás, eu estava assistindo uma entrevista com um empresário importante, muito rico, dono de muitas franquias. E ele falava assim, que franquia é um negócio assim confiável, porque já foi testado muitas vezes, foram tirados os prejuízos, né? As possibilidades de prejuízo. Então, se a pessoa seguir o passo a passo certinho, a pessoa vai ter sucesso. Isso, irmãos, os projetos dos homens, os nossos projetos humanos, muitas vezes precisam ser testados e a gente erra e acerta e vai corrigindo e vai mudando para dar certo. Mas a palavra do nosso Deus, a palavra de Jesus, não precisa de teste, não precisa de passar por análise nenhuma, porque a palavra de Jesus é soberana. E se nós seguirmos o passo a passo de Jesus, nós vamos ser vitoriosos, irmãos. A palavra de Jesus é poderosa. Aquele homem, ele falou, eu falei, meu Deus, o ser humano, ele confia, né, num projeto. E a palavra do nosso Deus?
Jesus, irmãos, eu acho lindo o Salmo 90, quando fala de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jesus, desde o princípio, ele estava com Deus, ele é Deus. Jesus conhece, e o nosso Deus conhece, toda a história humana. Ele conhece toda a trajetória do ser humano, todos os movimentos literários, todos os movimentos artísticos, os ciclos econômicos que a sociedade passou, conhece toda a tecnologia atual e futura. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, ele conhece as tuas necessidades. E a palavra de Deus, a receita dele é certa. A receita dele é confiável. E qual a receita que ele nos dá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a receita do nosso Deus. Irmãos, as mulheres e quem gosta de cozinhar sabe disso. Quando nós vamos fazer um bolo, tem o passo a passo. Nós colocamos primeiro o ingrediente, depois outro, e geralmente o último é o fermento. Mas nós também podemos fazer diferente. Não, no meu eu vou começar com fermento e eu vou pondo as outras coisas. Só que vai sair um bolo empachado, duro, difícil de comer. Para ele ficar fofinho, gostoso, nós temos que seguir o passo a passo. Nós temos que seguir a ordem. Quantos estão vivendo uma vida difícil, uma vida arrastada, uma vida de sofrimento, porque não segue o passo a passo de Jesus? Estão colocando outras coisas em primeiro lugar. Estão colocando, dando prioridade para outras coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Irmãos, o inimigo sabe disso. Então, por isso, o inimigo começa a trazer embaraço para a pessoa buscar a Deus. Quanto embaraço para o crente estar na casa de Deus. Quantas desculpas, quantas justificativas, hoje eu não posso por isso, hoje eu não posso por aquilo. Quanta justificativa. E o inimigo enreda, e ele procura impedir, porque aqui nós somos fortalecidos, aqui nós somos sustentados, aqui nós somos erguidos, aqui a nossa fé é fortalecida, e a fé é o escudo contra as astúcias do inimigo. Aquele que está fortalecido na fé, o inimigo não derruba. Aquele que está forte na fé, tem um escudo protegendo. E aonde nós somos fortalecidos? É na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Por isso, tanto embaraço, tanto enredo, que o inimigo coloca, tanto justificativa, mas eu não posso, mas não dá. Irmãos, em nome de Jesus, rompe essa astúcia do inimigo e venha buscar o reino de Deus. Comece a receita de Deus, venha buscar o reino de Deus. Se envolva com as coisas do nosso Deus. Irmãos, e Mateus 3:2, João Batista falou assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17, Jesus, ele mesmo disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na oração que Jesus nos ensinou, ele fala: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O reino de Deus, irmãos, tem costumes e valores diferentes do mundo. O reino de Deus é diferente. E quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos fazer parte desse reino. Quando nós nos batizamos, nós estamos dando testemunho para o mundo que nós deixamos o mundo de pecado e estamos nascendo no reino de Deus. E agora nós somos cidadãos dos céus. Todo reino, irmãos, tem um código de lei. E nós temos o nosso reino, o reino do nosso Deus, também tem um código de lei. E o código de lei dele é a palavra de Deus. E nesse código de lei tem um mandamento que é o mais importante de todos. Vamos ler, irmãos. Está em
Mateus. Mateus 22. Qual é o principal mandamento do reino do nosso Deus? Mateus 22. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós pertencemos a um reino, o reino de Deus. E esse reino tem um mandamento. O mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é, irmãos? Eu amo a Deus, eu amo. Eu amo. Não é assim. É de todo o coração, irmãos. É de toda a alma e de todo o pensamento. O que você tem alimentado o seu pensamento com o quê? Durante o dia, durante a semana, o seu pensamento tem sido alimentado com o quê? Irmãos, Davi era um homem que teve muitas falhas, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Será que nós aqui temos mais preocupações do que um rei? Do que um chefe de uma nação? Será que nós temos mais preocupações que ele? Quantas vezes nós deitamos preocupados e andamos preocupados e falamos preocupados e não lembramos do nosso Deus? Davi, com todas as preocupações dele, no Salmo 27 ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor, para aprender, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele não pedia, Senhor, de certo na oração dele ele pedia, porque em vários salmos ele fala, ele pedia, ele expunha as necessidades dele, as aflições dele, ele falava com o Senhor. Mas a prioridade dele era estar na casa do Senhor, era contemplar o Senhor, porque isso era fortaleza para ele. Depois desse salmo mesmo ele fala: porque eu sei que no dia da adversidade o Senhor me recolherá. O Senhor vai me atender no dia da adversidade. Por quê? Porque o meu coração está voltado primeiro para o Senhor. E no Salmo 17 ele fala: eu me satisfarei da tua presença quando acordar. Ele já acordava glorificando ao Senhor. Ele ia dormir lembrando das coisas do Senhor, agradecendo aquilo que o Senhor tinha feito por ele. E então, irmãos, amarás o Senhor de todo o teu coração. Irmãos, quando nós estamos amando, a pessoa tem prazer em conversar com aquela pessoa, prazer em estar junto, prazer em conversar, se interessa por tudo que a pessoa gosta. E talvez os irmãos já passaram por uma situação assim, quando nós estamos amando uma pessoa e vem outro querendo chamar atenção, querendo conquistar, aquilo irrita, não irrita? Poxa, mas não está percebendo? Eu já tenho um compromisso, não está percebendo? Aquilo incomoda, aquilo irrita. Por quê? Porque o nosso coração é todo do nosso amado. Irmão, se você está flertando com o mundo, se o mundo te interessa, se você fala: mas se eu não fosse crente eu podia fazer isso, ai, que pena que eu vou para a igreja, se eu não fosse crente eu poderia, porque o teu coração não está inteiro com o teu Senhor. Porque quando o nosso coração está inteiro com o Senhor, o mundo incomoda, o mundo irrita, o mundo incomoda. Nós não temos prazer nas coisas do mundo. Aí somos chamados de beatas. Ela é beata. Graças a Deus, eu sou beata. Porque o meu coração, eu tenho prazer nas coisas do Senhor. Eu tenho prazer em louvar, eu tenho prazer em glorificar. Irmãos, e eu sei que os irmãos também têm, mas busque cada vez mais.
Não é só amar, é amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É se entregar inteiramente ao Senhor. E qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma área, irmãos, que o inimigo também procura atingir. Para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Quem não se ama, como que vai amar o próximo? Quanta astúcia do inimigo, deixando a pessoa amargurada, triste. Ah, mas você é muito alta, você é muito baixa, você é muito escura, você é isso, você é aquilo, você nem teve oportunidade de estudar, você veio de uma casa assim, disfuncional, você passou por isso, você passou por aquilo, e a pessoa se sente triste, e a pessoa se sente diminuída, e a pessoa se sente amargurado, e naquele coração não há alegria, porque olha a minha situação, olha o que eu tenho, e o inimigo vem soprar, mas você nem tem isso, você não tem aquilo, olha a sua casa, olha a sua história. Irmãos, em nome de Jesus, deixe dessa noite o Espírito de Deus te curar disso, liberte disso em nome de Jesus. E deixe o Espírito Santo alegrar o teu coração, do jeito que você é, da família que você veio, da situação que você é. O Senhor te ama e Ele pagou um alto preço por você. Deixe o Espírito Santo revelar esse amor por você. Quando o Espírito Santo está no nosso coração, e o Espírito Santo confirma em nosso coração que nós somos filhos de Deus, nós temos uma alegria tão grande, que essas coisas, irmãos, que esses complexos, essas coisas, não nos atingem, porque nós somos amados pelo Senhor. Que mais? Quem mais pode nos atingir se nós somos amados pelo Senhor? Se a nossa vida está nas mãos do Senhor? Se nós estamos sendo cuidados pelo Senhor? Se nós temos a promessa do Senhor que não te deixarei nem te desampararei, estou todo dia com você. Então, irmãos, e quantas pessoas vivem amarguradas e se entristecem e não tem motivo de alegria. Irmãos, deixe o Espírito Santo te libertar dessa noite e comece a viver uma alegria que vem de Deus, alegria que vem do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos essa alegria, irmãos, então nós podemos viver aqui o ensinamento do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um doutor da lei, irmãos, ele quis testar a Jesus, quis se justificar, né? Como querendo dizer, amar o próximo, mas quem que é meu próximo? Eu não sei. Quem que é esse próximo? Né? Ele quis dar uma de que, irmão, talvez. Bom, não amei ainda porque eu não sei quem é o próximo. O dia que o Senhor se falar quem é o próximo, eu vou amar, né? Ele quis testar Jesus, mas quem que é o próximo? E Jesus contou uma parábola, que um homem vinha descendo e ele foi assaltado. E ele ficou caído lá no chão. E passou um sacerdote, que era instruído na lei e na palavra, mas ele tinha muito compromisso no templo, não podia parar, ele tinha hora, não podia parar. Passou um levita, que louvava a Deus, que conhecia as coisas do templo, que era inteirado na palavra de Deus, também não pôde parar. Mas passou um samaritano, que era estranho das coisas de Deus, mas ele parou, ele socorreu e ele atendeu. E Jesus pergunta para aquele homem, quem foi o próximo? Não de que ajudou. Pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído? No texto, em Mateus 11, fala, né? Jesus perguntou, quem é o próximo? Lucas 11, quem é o próximo daquele que estava caído? O próximo daquele que estava caído foi aquele que deu a mão, e ergueu e ajudou. Esse foi o próximo. Irmãos, quem tem dado a mão para você? Quem tem te ajudado? O amor de Deus começa na nossa casa.
Amar começa na nossa casa. A sua esposa, que te ajuda, que te ampara, que cuida das suas coisas, que dá um suporte para você, está estendendo a mão para você. Começa o amor por aí. O marido, que é o companheiro, que é aquele que está ao lado, que é aquele que supre as necessidades, é aquele que está dando a mão para você. Começa por aí. Os pais, que são aqueles que muitas vezes chamam atenção, porque eles já viveram na escola da vida mais tempo do que você. E muitas vezes chama atenção e a pessoa não gosta, não é? Mas é aquele que na hora da necessidade vai dar as mãos e vai te sustentar e vai te erguer. Os filhos, que são aqueles que vão cuidar dos pais quando estão mais velhos. São aqueles que, se quando estiver numa cama, é o filho que vai estar lá ajudando. Se tiver impossibilitado de andar, são os filhos que vão estar lá ajudando. É aquele que está estendendo a mão para você. O amor começa dentro da nossa casa, irmãos. Eu li esse texto muitas vezes, a gente já conhece de muitos anos, mas me chamou a atenção isso daí. Jesus perguntou quem foi o próximo do homem que estava caído. O próximo que estava caído foi aquele, foi o samaritano que deu a mão e ergueu. Irmãos, o amor começa na nossa casa, porque é na nossa casa que nós lidamos com pessoas diferentes, que nós estamos todos os dias com pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, e ali nós exercitamos o amor. Parece egoísmo, né? Amar só os de casa, mas não é só os de casa que o Senhor manda amar. Deus manda amar os de casa, mas manda também amar os necessitados. Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos perguntaram do reino, Jesus falou que o reino de Deus seria dado como herança para aqueles que, quando eu tive fome, deste de comer, quando eu tive sede, me deste de beber, quando eu estava enfermo, você foi me visitar, quando eu estava na prisão, você foi me visitar. A igreja do Senhor tem responsabilidade com aqueles que sofrem. A igreja do Senhor tem responsabilidade com aqueles que passam necessidades, irmãos. Nós temos essa responsabilidade, irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos faça sensíveis às necessidades do próximo. Muitas vezes também eu me pego questionando, mas será? Porque se nós formos pensar, irmãos, às vezes a pessoa está sofrendo por uma atitude errada que tomou, por uma escolha errada que fez, por algum erro, mas o Senhor não manda nós questionarmos o porquê. Fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Então, nós temos, a igreja do Senhor tem essa responsabilidade. Irmãos, vamos viver a palavra do nosso Deus, vamos viver o passo a passo que o Senhor nos ensina, e esse passo a passo não tem erro. Esse passo a passo, quando nós vivemos o passo a passo que o Senhor nos ensina, nós vivemos a vida abundante que Jesus veio nos dar. Nós temos as nossas necessidades supridas. Vamos buscar a presença do Senhor. Não é uma palavra nova, é uma palavra que todos nós conhecemos. Mas, irmãos, é uma receita. E a receita tem que ser o passo a passo certinho para dar certo. Quantos de nós estamos priorizando outras coisas? Quantos de nós, os nossos corações estão em outras coisas? O nosso pensamento estão em outras coisas e não estão nas coisas do nosso Deus. Para coisas do nosso Deus tem tantas desculpas, tanta justificativa. Irmãos, e todos nós queremos, todos nós gostamos de um bolo fofinho, né? Macio, fofinho. Mas a receita tem um passo a passo. E é na ordem certa. E o Senhor nos fala, primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Não é só eu amo, não. É de toda a tua alma, é de todo o teu pensamento, é de todo o teu coração. Onde está o teu coração, irmão? E quando o Espírito de Deus trabalha isso nos nossos corações, esse amor, irmãos, ele faz com que nós amemos também os nossos irmãos. Aqui nós somos pessoas diferentes, de idade diferente, de casas diferentes, de instrução diferente.
mas somos comprados com o sangue de Jesus. E o que nos une é o mesmo desejo de amar o nosso Deus, é o mesmo desejo de servir ao nosso Deus, é o desejo de falar da palavra do nosso Deus, é o desejo de viver a palavra do nosso Deus. E somos nós que vamos para o céu. Talvez alguém da nossa família não vá, mas nós vamos viver sempre juntos, irmãos. E então é aqui que nós temos que amar. Não deixe o inimigo semear descontentamento com o irmão, com o outro, aborrecimento com um, aborrecimento com o outro. Isso é obra do inimigo, irmão. Isso não é obra de Deus. O passo a passo é amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Peça que o Senhor trabalhe na sua vida. Peço também que Deus trabalhe na minha vida, para que esse passo a passo, quando o Senhor, porque o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha, ele sabe aquilo que nós estamos dando prioridade, não é? Ele sabe aquilo que está no nosso coração, que nós estamos dando prioridade, ele sabe. Mas que o Senhor possa encontrar no nosso coração, Senhor, eu estou seguindo passo a passo, Senhor. Senhor, me chama muito a atenção, quando Jesus estava aqui na terra, muitas pessoas foram curadas, não é? E Jesus falava, vai, a tua fé te salvou, vai, a tua fé te salvou, vai e seja curado. Mas teve um que chegou para Jesus e falou, Senhor, ajuda na minha fé. Ele reconhecia que a fé dele era pequena, Senhor, me ajuda na minha fé. Outros chegaram já como aquela mulher do fluxo de sangue, chegou já determinada, se eu tocar na veste, eu vou ser curada. Outros já chegaram, não, se o Senhor vai ser curado, vai reconhecer. Mas aquele homem chegou com um filho doente, ele falou, Senhor, ajuda, fortalece, ajuda a minha fé. Ele reconhecia que a fé dele não era tanta, mas o Senhor atendeu. Então, eu não sei qual é a sua dificuldade. Cada um de nós tem uma dificuldade, às vezes para amar tanto a Deus, às vezes para se amar, às vezes para amar o próximo. Mas nessa noite vamos pedir, Senhor, me ajuda na minha dificuldade. Vem em meu socorro, me ajuda na minha dificuldade. O Senhor já me deu a receita de uma vida abundante, de uma vida em paz, de uma vida que glorifica o teu nome. Eu não quero mais viver uma vida arrastado, sofrendo, que não sai daquele lugar, que marca passo sempre no mesmo lugar. Eu quero uma vida de vitória. E o Senhor já nos deu a receita. Amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Peça ao Senhor, Senhor, desembaraça a minha vida para que eu possa estar na tua casa. Eu quero me envolver com a tua casa. Eu quero estar junto com o teu povo. Irmãos, se nós tirarmos um pedaço do nosso corpo e deixarmos num canto, vai apodrecer e morrer. A minha mão, ela está viva porque ela está ligada no corpo. E aqui passa o sangue, e o sangue alimenta. O crente em casa, a fé dele vai enfraquecendo, ele vai se tornando triste, abatido, e o inimigo acaba trazendo até incredulidade e desânimo. É aqui que nós nos fortalecemos, é junto com o corpo que nós fortalecemos, é junto com o corpo que nós somos restaurados, reanimados, que a nossa fé é fortalecida, e nós saímos daqui para mais um dia lá fora, e lá glorificar o nome do nosso Deus. Vamos colocar o nosso passo a passo em ordem, irmãos. E o Senhor, a promessa é dele. E a promessa dele é fiel. A promessa dele é absoluta, é fiel. Não precisa de teste, não precisa de ir tirando os erros para ter só os acertos, que a palavra dele é certa, é correta, é fiel. E a ordem que ele nos dá é essa: busquem primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar em pé e vamos orar. Apresenta o seu coração, o seu dia a dia, a sua vida para o Senhor. Eu não sei como está a sua vida, todos nós, eu também preciso me alinhar com a receita de Deus, não é? Todos nós precisamos nos alinhar com a receita do Senhor. Mas apresenta, Senhor, eu quero seguir o passo a passo da sua receita, eu quero ter uma vida alegre, acordar alegre, levantar alegre, testemunhar de ti e ter a vida abundante que Jesus veio nos dar.
Senhor amado e bendito, Pai de poder, nós estamos na Tua presença, Senhor, e é um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio tão grande, Senhor, poder entrar na Tua presença. Senhor amado, aqui o Teu Espírito, Senhor, já nos visitou através dos louvores, pudemos sentir a Tua presença, e a Tua presença nos aquece, a Tua presença nos fortalece. Meu Deus, eu não sou nada, mas o que eu expus foi a Tua palavra, e a Tua palavra é poder, a Tua palavra transforma, a Tua palavra dá vida, a Tua palavra cura, a Tua palavra restaura, Senhor, e é na Tua palavra que nós confiamos. Nos ajuda a viver a Tua palavra. Tu conhece o nosso dia a dia, Tu conhece as nossas dificuldades. Nós, Senhor, queremos entregar as nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, o nosso dia a dia, e vai alinhando, Senhor, o nosso pensamento, a nossa vontade, as nossas ações, o nosso querer, para que o Teu nome seja glorificado em tudo, para que tudo que nós fizermos seja para louvor e glória do Teu santo nome, para que possamos viver essa vida abundante que Jesus veio nos dar. Jesus falou que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio nos dar uma vida abundante, e nós queremos essa vida abundante, mas Jesus nos deu a receita: busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas Ele vai colocando no lugar, outras coisas Ele vai nos concedendo, outras coisas Ele vai nos dirigindo. Nos ajuda a buscar a Ti em primeiro lugar, que o nosso coração esteja íntegro, total, voltado para Ti. Fica conosco, Senhor, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.